Bom dia, o nosso mapa é sobre o capítulo 8 do livro, escrevendo os resultados da pesquisa. Bom, a Marcela Lamy começa no capítulo 8.1 a falar do fio condutor do texto. E bom, aqui a gente colocou tudo o que a gente achou de mais importante dessa parte. Então ele começa falando que o seu texto tem que ter de antecedência uma pesquisa. E essa pesquisa não pode ser relatada no seu texto como um resumo, então você não pode fazer uma cópia, você tem que fazer um texto autônomo. Bom que a gente colocou aí a diferenciação. Bom, após isso, você vai fazer o desenvolvimento, que vai ter as suas argumentações. Então, tudo que você retirou a partir da sua pesquisa, de leituras, vai estar no seu desenvolvimento com as suas argumentações, mostrando para o leitor o que você quer que ele saiba, o que você quer que ele aprenda e tal. Bom, para dar o fechamento do texto, você tem que concretizar suas respostas, que vai ser a parte da conclusão. A partir da conclusão do texto, você pode retomar algumas da sua argumentação, você pode dar uma retomada um pouco do geral, mas você tem que dar um fechamento, você tem que concluir aquele pensamento que você começou lá no desenvolvimento. O segundo ponto que ele aborda é sobre a natureza dialógica, que ela consiste em fazer com que o leitor pense por si próprio, que ele não só engula aquilo lá que o autor está falando. E para que o autor consiga fazer que o leitor pense por si próprio, ele tem que fazer com que ele percorra o mesmo caminho de reflexão que o estudioso entendeu. E para isso ele tem que apresentar as ideias e contextualizar essas ideias a partir das lacunas que ainda existem sobre aquele estudo, sobre aquele pensamento que os estudiosos ainda não conseguiram suprir. E a partir disso, o leitor consegue ter uma nova ótica e um pensamento só dele a partir daquele tema, e não apenas aquilo que o autor falou para ele. Durante esse texto, no segundo ponto do Marcelo Lamy, o Marcelo coloca um conto sobre um Pope que está ajudando o aluno dele a ter o mesmo pensamento filosófico que ele teve. Só que ele mostra pra gente, nesse conto, que não é necessariamente explicar como é o pensamento sociológico, e sim instigar o aluno a querer ter esse pensamento e a conseguir ter esse pensamento próprio. Então, ele usa de vários fatos para conseguir que o aluno tenha o próprio entendimento e que consiga percorrer o mesmo caminho. No terceiro ponto, ele fala que não basta apresentar somente as ideias, que é necessário envolver o leitor de certa forma, gerando um encantamento, fazendo que o leitor se mantenha sempre interessado no que está lendo. Ele mostra, assim, uma história de Tom Jones, falando que o autor é aquele que oferece sempre o banquete. Se o banquete for particular, ele não pode ser criticado por uma forma de educação. Já aquele que é pago, ele está pagando por isso, então ele pode criticar e reclamar se ele não se sentir agradado. E os pratos são escolhidos de acordo com o gosto do cliente. Mas o mesmo prato pode ser muito bom para alguém e ao mesmo tempo para outra pessoa não precisa ser tão bom assim. E assim funciona com os textos e livros de acordo com o gênero que a pessoa mais se interessa. Os alimentos também são preparados no restaurante, são feitos com especiarias, molhos especiais, temperos, tudo isso para enfeitar o paladar de quem o degusta, dando um gosto melhor para o alimento. E assim ocorre com os livros também, que o leitor se torne um desejo assim pela leitura, quando há um enfeitamento assim no texto. O A Quem se Dirige é o quarto ponto do livro. E o Marcelo o Marcelo Lamy, ele coloca bem claro que qualquer pessoa que tenha interesse no livro, todos os interessados no tema,
é necessário entender o trabalho escrito, porque é um ato social, então ele precisa ser entendido por qualquer um que leia. E com isso, você contextualiza o pensador e tem a necessidade de explicar os significados dos termos mais complexos e apurar o texto algumas vezes para ter certeza que ele realmente está sendo entendido como devia. Para o sentido do texto realmente ser entendido por qualquer pessoa que leia. E no texto também, ele usa de algumas paráfrases do Humberto Eco, que dá algumas dicas para que o texto seja entendido da maneira correta, que não usar períodos longos e entrecortados. Então, assim, você não pode usar coisas excessivas, paralelas. Então, tá falando de algum termo e vai explicar ele num sentido. Quando você usa isso, muitas vezes, acaba se tornando confuso e acaba perdendo o objetivo do texto. E usar também muito a língua poética. Isso é um erro bem cometido em alguns livros, e ele fala que a ciência tem que ser precisa. Então, o contexto e o objetivo do tema tem que ser preciso, porque é uma ciência. Então, é um ato que precisa ser preciso para que qualquer um entenda. Ele também fala que verificar que qualquer pessoa de qualquer área, independente se ela tem um conhecimento prévio no assunto ou não, que ela entenda o que está sendo descrito. E aí é isso, definir os significados e fazer com que a pessoa entenda o objetivo. Bom, e o último que ele cita, que é a parte das citações, das paráfrases, da nota de rodapé, é o que ele bem se dá um fechamento lá, que ele começou no fio condutor do texto, aí vem tudo que as meninas falaram, que a gente conversou, e ele fecha nessa parte. Bom, ele cita aqui como que você deve fazer as citações para que o seu texto seja válido. No rodapé, você vai indicar as fontes das pesquisas que você fez, tudo dos livros que você leu, porque às vezes o leitor ele pode querer se aprofundar naquele assunto, ele pode querer saber mais sobre aquele autor que você citou, sobre aquela pesquisa, sobre aquele artigo. Então é muito importante indicar as fontes também para você dar uma qualidade maior para o seu texto. As citações, elas têm que ser interpretadas pelo pesquisador e elas devem confirmar com precisão aquilo que aquele pesquisador está querendo dizer. Então, elas têm que ser muito originais e ser precisas. O autor também fala que quando você coloca as fontes e as confirmações, você está dando crédito para quem realmente escreveu aquele texto que você usou como estudo. E é alguma pessoa que também levou um tempo estudando. Então, é a precisão do texto, para que realmente seja explícito isso. E ele também fala quando você vai citar no rodapé, para você usar o CF e o conforme, que é necessário para colocar sentido, para indicar que aquilo ali está sendo conforme o texto. As paráfrases são muito usadas nas citações porque permite que o autor fale de ideias que os outros autores apresentaram. Acho que é isso. É isso, então. Obrigada por ter assistido a nossa apresentação, nossa mala. E esse foi o 8º capítulo do livro.